Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O primeiro programa Opinião de 2025. Programa Opinião nesse 2 de janeiro de 2025. Satisfação em estar de volta com você. Novos ares de 2025. Feliz novo ano para você, viu? Feliz novo ano, que seja um ano esplendoroso. Você lembra, né, de 2024? Você viu como é que terminou 2024? Então, terminou de um jeito, não foi? Eu sei que houve altos, houve baixos, houve intempéries, houve conquistas, houve um monte de coisas, não é? Aí eu peço para aqui individualizar, que você individualize, que você faça um balanço aí daquilo que houve de bom e de ruim em 2025 e 2024, que houve de ruim e de bom em 2024, que você nesse novo ano que está começou ontem, mas agora que a gente está, não é, pegando o eixo da coisa do ponto de vista do trabalho, enfim, da produtividade, que você pegue como exemplo o ano passado e vê aquilo que não deu certo. Você viu que teve coisas que eram para ter andado e não andaram. Alguma coisa aconteceu. Essa introspecção que eu sugiro é isso. Olhe no retrovisor da vida, vai lá, ninguém mais do que você sabe do que deu certo e do que não deu certo. Aquilo que não deu certo, vai lá, olha, você vai identificar por que não deu certo. Não deu certo por isso. Então, você vai se esforçar de forma redobrada para que dê certo nesse ano. E mais, dobre a aposta. Aquilo que você tentava conquistar lá no ano passado, dobre. Tente muito mais para esse ano, porque é assim que funciona a vida. Eu desejo isso, que você reavalie tudo que ocorreu em 2024, aquilo que não deu certo, que você peleje, que você se sacrifique, se for o caso, que você se esforce para que dê certo. E que você tenha muita saúde para fazer tudo isso, para reavaliar, para olhar lá, não é? E para buscar forças e conquistar coisas melhores nesse novo ano que se inicia. Tenha saúde, se você é que nem eu, temente a Deus, não é? Que você confie muito em Deus, coloque-o à frente de tudo. Mas tudo vai ficar muito mais fácil, você vai ver. E é assim com todo mundo que crê, não é? Então é isso que eu desejo a você. Primeiramente Deus, falei Deus acima de tudo, à frente de tudo, né? Deus, aí você se esforça, se empenhe e busque ser feliz aí, que a gente vive tentando buscar ser feliz, não é? Que você tenha saúde, paz no espírito, amor no coração. Zele pelos próximos, pelos seus familiares, especialmente pai e mãe, pelos amigos. Enfim, faça o bem, pratique empatia. Não estou sonhando demais, não, e nem querendo demais. Estou desejando aquilo que eu acho que é palpável, que é possível. Então, olha para mim, olhe bem para mim agora. Eu, Paulo, desejo tudo isso e mais um pouco a você, não é? Que você tenha toda a possibilidade, as ferramentas, e muitas vezes essas ferramentas estão em você mesmo, que é essa vontade de buscar. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, vai dar tudo certo, vai valer a pena. Aí no final desse 2025, imagina, daqui a um ano, me conta, Paulo, não é verdade, não é de ver que aquilo que você disse era verdade. Eu criei, eu acreditei, eu busquei, eu me esforcei e valeu a pena porque eu conquistei muita coisa. Então, assim, de verdade, esse programa aqui, que já está completando 5 anos agora, nesse novo ano, está trabalhando para bem informar, mas também tem a oportunidade de dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui, viu?
tomara que isso sirva para você de alguma forma. Já que eu creio em Deus, antes de cumprimentar pela primeira vez nesse ano meu amigo Lorenberg Alves, já que eu creio em Deus, e por ser muito simbólico esse início de ano, eu vou citar aqui duas passagens bíblicas que eu amo. Aliás, eu amo várias, mas tem duas que eu separei aqui. Separei nada, acabei de pensar nelas aqui e por serem pertinentes, eu vou dizê-las para você. Uma está lá no Salmo 37. No versículo 3 do Salmo 37, diz assim, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E sem mudar de salmo, ainda no mesmo salmo, só que agora no versículo 5º, no versículo 5º do mesmo salmo, Salmo 37, diz assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Então, é isso. São as duas passagens bíblicas do mesmo salmo para que você considere. Se você crê em Deus, ótimo. Se você não crê, eu deixo mesmo assim essas duas palavras aí, tomara que elas de forma direta ou indireta contribuam para o elevo seu elevo espiritual, que reforcem e fortaleçam sua fé e sua esperança. Pela primeira vez eu tenho a honra nesse ano de 2025 de cumprimentar meu amigo, indispensável amigo, professor Lorenberg Alves, a quem eu desejo um estupendo, maravilhoso 2025 de saúde e que você tenha possibilidade de conquistar tudo aquilo que você tanto almeja. E é um prazer estar começando mais um ano com você. Feliz novo ano. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. E esticando um pouquinho mais, fazendo o convite, reforçando o convite para estar conosco por mais essa caminhada de 365 dias. Aliás, 363 dias, porque nós Passaram estamos no dois segundo dia do ano. Paulo, eu também desejo a você, a sua família, a todo mundo, um grande, mas um grande mesmo e abençoado 2025. As pessoas que acharam que demoraria chegar 2025, nós estamos em 2025. E aí, um outro convite para nos ajudar a fazer o programa durante todos esses 363 dias que nos restam, com um convite especial. Veja, em 2024 nós tivemos eleições municipais. Nas eleições municipais apareceram novos e alguns prefeitos foram reeleitos. Vereadores novos e alguns vereadores reeleitos. Não saberemos ainda até agora se temos um quadro novo ou um quadro antigo. Quem vai apresentar para nós se esse quadro é novo ou se esse quadro é antigo, independentemente se é marinheiro de primeira viagem na Câmara de Vereadores e no Executivo, é o comportamento de cada um deles. É o comportamento que vai fazer com que nós, eleitores comuns, possamos imaginar e falar, poxa vida, nós votamos nos mesmos. Ainda que trocamos o álbum de fotografia, mas são os mesmos comportamentos. Ou a gente olhar do outro lado e ver o contrário. Falar, agora mudou mesmo. Nós mudamos e votamos, não apenas trocamos o álbum de fotografia, mas mudamos para um comportamento novo. Eu, particularmente, acredito que isso não será possível, mas vamos esperar 2025, até porque o exercício do cidadão, amigos, é diferente do exercício do eleitor. O eleitor, ele foi à sua sessão, como todos nós fizemos em 2024. Fomos à nossa sessão, apertamos a tecla da urna eletrônica, registramos os números que quisemos registrar com relação a vereador e a prefeito
quando apareceu a palavra fim na urna eletrônica, o eleitor já deu por satisfeito porque ele cumpriu com a sua tarefa. Só que acontece que aquela palavra fim não é fim para o cidadão. O fim do cidadão, aquele fim que aparece lá, é o início de todo o percurso do cidadão. Eleitor é uma coisa, cidadão é outra muito diferente. O cidadão é aquele que cobra, ainda que o seu candidato, o candidato que ele escolheu não tenha sido eleito. Não importa, isso tem menos valor. O mais importante é que o cidadão, de fato, se coloque como cidadão. E o cidadão cobra, exige e começa a cobrar também comportamento de vereadores e de prefeitos, que são os novos. Ou que nós estamos numa nova legislatura. Ainda que tenhamos vereadores antigos, nós estamos numa outra legislatura, que começa agora. Então, o cidadão cobra, exige. O prefeito, ninguém aqui, eu não conheço ninguém, na minha família não teve ninguém. Eu não bati na porta de ninguém para ser candidato a vereador ou a prefeito. Eu não conheço ninguém próximo de mim que foi na porta de ninguém para bater e pedir para ser candidato a alguma coisa. Eles foram candidatos porque quiseram e trabalharam para serem eleitos. Portanto, amigos, cabe a cada um de nós, cidadãos, cobrar, mas cobrar mesmo. E outra coisa para nos ajudar a fazer o programa durante todo o ano. Quando nós também pisarmos na bola aqui, quando todos nós não enxergarmos os erros cometidos pelos vereadores, não enxergarmos os erros cometidos pelos chefes dos executivos, puxem as nossas orelhas para poder que nós comecemos a observar melhor. Eu aprendi muito cedo, mas muito cedo, amigo, para concluir, eu aprendi muito cedo com a minha mãe que a mão que aponta os erros é a mesma mão que aponta os acertos, independentemente do partido que cada um está afiliado, independentemente da esfera ideológica que cada um está filiado, independentemente da altura, do cabelo, da cor de cada um deles, independentemente. Eu aprendi isso muito cedo. E eu me lembro muito bem quando eu assinei pela primeira vez, ou escrevi pela primeira vez, um texto publicado no saudoso, mais saudoso mesmo, Jornal do Dia. Era um jornal semanalmente, lá no Boa Esperança, no bairro Boa Esperança. Eu escrevi, o primeiro texto não foi sobre política, não. Foi sobre economia. Eu me lembro como hoje. E naquele momento eu fiz uma promessa a mim mesmo. Só dizer aquilo que foi resultado de uma reflexão, de uma pesquisa, jamais mentir para o meu leitor. Quando eu passei a fazer comentário no rádio e na televisão, eu mantive a mesma promessa e continuo com a mesma promessa, isso já há 3 meses. Saí do Jornal do Dia, fui para o Jornal Diário de Cuiabá, escrevi às segundas-feiras, depois pulei para o Jornal A Gazeta e estou até hoje escrevendo no Jornal A Gazeta. E continuo firme no mesmo propósito. Não enganar a pessoa que me ouve, que me assiste, e a pessoa que lê aquilo que eu escrevo, porque são frutos de reflexão, de análise e de comentário. Eu erro, como todo mundo erra na vida. Sei. O Lorenberg está falando uma coisa que é bem verdade, né? Tem uma história toda do Lorenberg. Você que provavelmente assiste ao programa Opinião, muitas pessoas não sabem que o Lorenberg já tem essa trajetória. O Lorenberg escreve às segundas-feiras... Domingo, né? Domingo, o artigo dele sai todo domingo lá no jornal A Gazeta. Quantos anos já, Lorenberg? Faz hora. O primeiro de todos foi o professor Alfredo, depois o Onofre, e aí vem eu. Os demais que apareceram foram depois. Então foi muita... E assim, isso é credibilidade. Fideliza o leitor e dá credibilidade, porque só se mantém
Só se permanece quem, né, agrada. Evidentemente, agradar não significa necessariamente dizer aquilo que eu quero ler ou que eu quero ouvir. Agrada aquele que é honesto, que é decente, que é desprovido de vaidade, não é? Que escreve aquilo que pensa, porque ali é um espaço de opinião, como é esse programa, um programa Opinião. Ele é para a gente tanto emitir a nossa opinião, como trazer também sempre um convidado. Nós sempre temos aqui um entrevistado, a gente informa e esse entrevistado tem as suas opiniões, nós emitimos as nossas, não necessariamente concordando ou discordando. A gente pratica o jornalismo, mas o jornalismo tem espaço, do programa Opinião, tem espaço para as opiniões, como a do professor Lorenberg. Não foi à toa que nós o convidamos logo no começo para vir, está aqui desde o primeiro dia, para isso, para que a gente possa, além de fazer o jornalismo, emitir a opinião, porque existe também a opinião informativa, não é? E de vez em quando eu dou um salto mortal aqui e começo a dar opinião também aqui. Mas é opinião, considere que ela tem dois lados, não é? E quando você, voltando ao jornal A Gazeta, os artigos do Lorenberg, quando você entende que ele está ali emitindo a opinião, você pode concordar ou não com ele, mas você está sabendo, está lendo e vendo que aquilo que está sendo escrito e emitido em forma de opinião é honesto, não está com maldade, não está desprovido de decência, não é? O que é decência? Respeito ao leitor. Traz um artigo opinativo, ele dá a opinião dele e sabe que aquilo é honesto quanto ao que ele realmente pensa, não é? E como tem muita gente que lê e concorda, a maioria concorda, tem alguns que podem não concordar, mas respeitam. Esses que respeitam continuam lendo justamente para saber o que o Lorenberg pensa. Aquele que não concorda hoje, amanhã, no próximo artigo concorda, e assim vai. E assim é a vida. O nome disso é democracia. O nome disso é respeito aos pensamentos, às ideias, não é? E por isso que o Lorenberg está duradouro lá, e duradouro aqui também, né? Enquanto me chuta minha canela aqui, mas a gente se entende ao final. Eu vou para o intervalo comercial nessa abertura que foi um pouco diferente por conta de ser o primeiro programa de 2025, não é? Mas a gente volta falando. O Lorenberg falou uma coisa que eu não gostei muito aí, não acredito muito que vamos ter bons resultados. Ele está meio pessimista com o corpo do legislativo que foi eleito aí no pleito próximo passado, em outubro. Mas eu já penso diferente, acho que podemos ter coisas boas. Aí, Paulo, está otimista, você vai quebrar a cara, hein? Cuidado, não tem problema. Mais uma vez, eu vou acreditar aí, dar esse voto de confiança aí. Tomara que aquela frase que está escrita lá, escrita no imaginário cuiabano, Casa dos Horrores, seja apagada de para sempre. E a gente tem uma casa legislativa decente, no que diz respeito a Cuiabá e também no que diz respeito aos legislativos dos demais municípios. Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Bem, cá estamos de volta nesse 2 de janeiro, programa Opinião, na sua TV Pantano. E me diga uma coisa, como é que foi teu Réveillon, a tua virada de ano? Foi tudo certinho, tranquilo? Já sei, bebeu todas, né? Ah, você não bebe? Eu também não bebo. Não bebo, isso é coisa que não me faz falta. E eu espero que esteja tudo bem com você aí e que seja tudo de bom. Que você tenha do bom e do melhor. Percalços haverão. Na língua portuguesa não se pluraliza. Haverá dificuldades, haverá problema, um ou outro vai existir. Mas eu espero que você supere cada um desses problemas e obstáculos. Lorenberg, eu dizia, ao encerrar o bloco anterior, que você está muito pessimista quando você fala que, poxa, nós tivemos aí uma renovação significativa. Não foi a metade porque aumentou-se, né, o número de parlamentares no caso de Cuiabá. Eram 25, passamos para 27. Mesmo assim, tivemos um bom número de novatos.
E você me vem no seu comentário, eu não acredito nisso. Paciência, me poupe também, Nuremberg. Vamos torcer para que as coisas ocorram, vamos. Essa formação aí não dará um conforto assim para o prefeito eleito Abílio, mas ele terá uma maioria, ainda que não aquela larga, né? E se fosse uma maioria larga, e se a oposição fosse maioria também, independente disso, o que o parlamentar tem que entender, tire como base esse pleito passado. Muitos dos vereadores que lá estavam ficaram no meio do caminho. E alguns a gente acreditava que iam ser reeleitos assim, com os pés nas costas, não foram. Então, tire como base isso. Então, se for maioria oposição ou maioria a situação, cada parlamentar tem que entender que se não tem compromisso com o prefeito, não é o Abílio, não era o Emanuel Pinheiro, não é quem quer que seja, você tem compromisso com aquele que te elegeu. Agora o cara se elege e depois vai lá, negocia. Esse negocia, eu não estou falando necessariamente de coisas ilegais, não. Ele negocia porque o cara ficando na base, teoricamente, ele teria direito a um melhor acesso, direito que eu falo entre aspas também, viu? Teria melhor acesso ao executivo, às indicações e por aí vai. E é um dever de todos, independente da cor partidária, se é do espectro, e se é oposição, se é situação. Paulo, meu amigo Paulo, eu concordo em número e grau com o que você falou, de que o vereador, independentemente de seja o município, amigos, independentemente de quem seja o prefeito, o vereador não é para dizer amém para tudo que vem do executivo. O vereador não é para fechar a cara ou virar as costas para tudo que vem do executivo. Até porque ele não foi eleito para ser executivo. Se ele quisesse ser membro do executivo, ele não seria candidato, esperaria o prefeito tomar posse e era convidado para ser secretário ou ter um cargo comissionado. Por isso eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo. Aliás, é exatamente o ponto que falta para o parlamentar de uma forma geral. E não é isso que ocorre de uma forma geral no país todo. O parlamentar é eleito, depois ele negocia mesmo, amigo. Ou melhor, vamos trocar o verbo, faz negociatas a troco de cargos no executivo, e eu estou falando de uma forma geral, a troco de cargos no executivo. Ao trocar cargos no executivo, ele tem o posicionamento dentro do parlamento, o que está completamente errado. Embora aquelas pessoas que ele indicou para ocupar esses cargos sejam as mesmas pessoas que durante toda a campanha de 2024 ajudou ele a eleger. Ajudou cada um deles a conquistar um número de votos, somando todos os votos do seu partido, chegar a ser eleito. É essa a regra que, a meu juízo, deveria ser derrubada. Mas não é, sabe por quê? Porque acomoda-se. O poder tem dessas coisas. O poder tem dois lados. De acomodar os seus parceiros e não acomodar ou virar a cara para quem é adversário. Isso é muito comum. Infelizmente, aquela regra que todos nós gostaríamos que existisse é, bom, foi eleito o Nuremberg para a Câmara de Vereadores. Se um projeto que o prefeito Abílio mandou para a Câmara de Vereadores seja um projeto que beneficia não a todos os munícipes, porque é impossível beneficiar todos os munícipes cuiabanos ou de qualquer município, mas grande parte dos munícipes foi beneficiado. Eu que fui eleito numa chapa ou numa aliança ou em um partido de oposição, eu tenho a obrigação de votar favorável a esse projeto. Eu não estou votando para o prefeito, eu estou votando em algo que vai beneficiar o conjunto dos munícipes. Agora, se o prefeito, e nem tudo que vem do executivo é bom, amigos,
Eu conheço tanta tranqueira que saiu do Executivo e chegou no Parlamento, e o Parlamento carimbou e aprovou. Então, o Executivo mandou um projeto ruim, que não traz nenhum benefício a nenhum segmento da sociedade, e eu fui eleito em um partido que fez aliança e elegeu o prefeito. Eu tenho a obrigação, mas a obrigação de reprovar o projeto. Não importa se o prefeito é do meu partido, não importa se o prefeito foi eleito com a aliança do meu partido, com a ajuda do meu partido, não importa, amigos. Eu tenho que respeitar o voto do eleitor, que me elegeu para defender os direitos do conjunto dos eleitores, do conjunto dos munícipes. Essa é a regra basilar. Só que essa regra basilar, amigos, infelizmente, não acontece. Quando eu falava do comportamento, eu falava exatamente sobre isso. O vereador foi eleito independente da cor do partido, para ver, observar e analisar o interesse do munícipe e não o interesse do executivo, o interesse do munícipe. Aí eu vou entrar fazer um contraponto, embora concorde com quase tudo que o Lorenberg falou. Não falo tudo porque, senão, eu não estaria falando de contraponto. Até para provocar, no bom sentido, como diria o filósofo Lorenberg Alves, a discussão. O que Lorenberg falou é o que é certo, o que deveria ser. Entretanto, contudo, todavia, não é bem assim que funciona na prática. Por quê? Porque há quem diga, e a letra da lei diz isso, que o mandato é do partido. Olha só, eu discordo disso, inclusive, né? E ainda sonho que um dia aquela candidatura avulsa, sabe? Mas hoje, se o parlamentar, no comportamento dele, na atuação dele no parlamento, votar contra os interesses do partido, orientação do partido, ele pode incorrer em sanções, em punições. Já vi. Estou com a vontade de espirrar enorme, mas eu estou, como estamos aqui, não posso fazer. Mas esse ar, Gersinho, que está me acabando aqui. Mas na prática, acontece isso, que ele deve o mandato ao partido, né? E se é um projeto polêmico, ele vai considerar isso. O partido orientou votar contra esse projeto que advém do Executivo, que é bom, no papel, pelo menos, a ementa dele, asfaltar todas as ruas de Cuiabá, vamos supor, da cidade, ou promover, por exemplo, um projeto que eu acho que seria interessante que o prefeito pusesse a partir de tal dia, todas as escolas municipais obrigatoriamente terão que fazer a cada início de semana uma sessão de aplicação de flúor nas crianças para melhorar a saúde bucal. E aí, mas tem alguém lá que acha que é isso, que não sei o quê, aí e vota contra, né? Eu estou falando uma coisa muito simples e fácil de ser captada, de ser aceita, mas tem algumas coisas que podem ser polêmicas, aprovação de ter determinado nome para ser o presidente daquela agência que tem do município ali, passa por Sabatina, a orientação do partido é contra, aí sabe que o cara é gente boa, que sabe que o currículo do cara é impecável, enfim, tem tudo disso. Então, só estou dizendo tudo isso porque, na prática, muitas vezes ocorre o contrário, o parlamentar fica refém do posicionamento da mão de ferro do partido. Isso acontece, que eu já noticiei como jornalista, de política, muitas vezes, e um outro fator, e esse é mais fácil de ser observado, entra a ideologia na coisa. Por exemplo, para ilustrar o que eu quero dizer, no ano passado, em 2024, na esfera nacional, o Congresso a Câmara aprovou o projeto sobre castração química. Eu sou
muito, o pai, cidadão, Lorenberg, que expôs a opinião dele aqui, colocou os prós e contras, e a gente vê que é algo que foi, tanto que foi aprovado pela esmagadora maioria, para dar um basta, para tentar, né, dar um basta nessa aberração, nessa covardia, atrocidade que ocorre aí com praticado pelos pedófilos. Só que teve parlamentares, uma minoria, graças a Deus, mas teve, não deveria ter, nem minoria, que votaram contra essa aprovação da castração química. No papel não é uma coisa bonita, não é uma coisa boa, não é propositiva, não é para a gente acabar com essa covardia de Paulo Coelho ter que parar de ficar lendo, olha, o fulano de tal, padrasto da menina tal, estuprou, violentou. A gente não quer mais esse tipo de notícia. E aí, quando o Congresso, como a Câmara se movimenta para tentar achar um remédio, não é? Ou a cura, não sei, eu acho que pode ser até cura, o cara não vai querer submeter ao risco de ser castrado, não é? Enfim, o que eu estou querendo dizer é isso. Então, teve gente que mesmo assim, por questões políticas, ideológicas, de espectro ideológico, teve, felizmente, os nossos deputados, todos aqui, inclusive aqueles que são mais ligados à esquerda, e inclusive ao próprio governo da Central, que é o governo Lula, votaram a favor do projeto aqui. Estou citando esse exemplo aqui, mas podem ser outros tantos, né? Então, puxando para o município, para a Câmara Municipal, Lorenberg, esses dois fatores aí, a posição do partido e essa questão que cada um tem de seguir o espectro ideológico, não sei o quê, e acaba votando contra. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, quando eu falei que um projeto bom, o parlamentar, o vereador, nós estamos falando do vereador porque foram eleitos vereadores em 2024, o projeto bom, independentemente do partido que esse vereador pertença, um projeto bom que beneficie uma camada da sociedade. Eu volto a insistir, não existe projeto para beneficiar toda a camada da sociedade, não existe isso. Mas uma grande parte, sim, o vereador tem que aprovar, independentemente do que pensa o prefeito, independentemente do que pensa o partido. Aliás, se você pegar a história de Cuiabá, vamos pegar Cuiabá, a história de Cuiabá toda, não teve um partido que obrigou o vereador a votar A, B ou C e depois puniu ele como deveria puni-lo na regra. Não existe isso. Aliás, o partido político hoje no Brasil só serve para uma coisa só, infelizmente. Ser o local onde se carimba o passaporte para alguém ser candidato a alguma coisa. Porque a imensa maioria das pessoas, e sobretudo de pessoas que comandam o partido, nunca leu o estatuto partidário. Eu conheço todos os estatutos de todos os partidos, tanto do passado como do presente. Ninguém nunca leu, porque se lesse, muita gente não teria espaço em nenhum partido político. E, no entanto, tem. Então, independentemente disso, você tem que olhar o benefício que vem para a sociedade, amigos. É a sociedade que elegeu, o conjunto do eleitorado que elegeu. Mas eu obtive 3.000 votos e fui eleito. Você não foi eleito com 3.000 votos. Você foi eleito com a soma dos votos de todos os candidatos do seu partido. Aliás, nenhum candidato eleito à Câmara de Vereadores de Cuiabá foi eleito com seu partido, com seu voto só. Teve a soma dos votos que deu o coeficiente eleitoral para ele ser eleito. Então é preciso a gente observar isso. Por outro lado, Paulo, não temos tempo, mas eu vou provocar o amigo telespectador no ano de 2025, no primeiro programa. No primeiro programa. Amigos, vamos imaginar, hipoteticamente, vou pegar o exemplo que o Paulo deu, porque serve para a gente bater papo, a gente conversar. O Paulo deu um projeto que surgiu e foi aprovado na comissão, na CCJ da Câmara, foi aprovado no ano passado, castração química. Eu já dei a minha opinião.
Mas vou acrescentar, aquela minha opinião que eu dei, vou acrescentar duas coisas. Sabe o que é uma castração química, amigos? É você ter medicamentos, e a pessoa toma aquele medicamento, acontece que aquela medicação não é permanente, não é para a vida toda. É preciso que a todo momento esse medicamento seja renovado, senão não faz efeito. Esse é um ponto que deve ser pensado e que o projeto que eu li não responde. Ok, amigos? Vamos supor, Lorenberg cometeu o crime, ele terá castração química. Faz isso hoje. Vamos supor, amigos. Um tempo depois, precisa renovar toda essa medicação. Senão aquele efeito daquela primeira medicação já perdeu. E eu volto tudo ao normal. Entendeu a história, amigos? Essa é uma primeira observação. A segunda observação, mais técnica. Esse projeto, que não será aprovado pelo Congresso Nacional, mas se for aprovado, vamos imaginar que seja aprovado, que eu acho pouco provável que será. Vamos imaginar que será aprovado. Esse projeto, sabe de onde que vai cair? A lei aprovada, sancionada pelo presidente da República. Vamos imaginar tudo isso. Essa lei vai cair na mão do Supremo Tribunal Federal. Mas, Lorenberg, por que você está falando isso? Vou explicar agora mesmo. Vai cair na mão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, independente de quem sejam os ministros, vai simplesmente rejeitar a lei. Mas, Lorenberg, por quê? Aí eu vou provocar o amigo, a minha provocação. Amigo, pega o seu celular, pega o seu tablet, ou pega a Constituição que está ao seu lado. Abra a Constituição. Lá no artigo 5º da Constituição. Abriu? Então, lá no artigo 5º da Constituição está escrito o quê? Está escrito bem no começo. Todos nós somos iguais perante a lei, ok? Estou lá no caput. Desce um pouco mais. Lá embaixo vai aparecer lá inviolabilidade do direito à vida. Ok, amigos? Aí você fala, poxa, mas a castração química não vai matar ninguém. Mas a medicação pode trazer efeitos colaterais para as pessoas. Ok, amigos? Não satisfeito? Vamos lá para o inciso 49 do artigo 5º. Veja, estou lá no artigo 5º, inviolabilidade da lei. Ok? Ou inviolabilidade do direito à vida. Só pega essa frase. Agora você vai lá no inciso 49, amigos. Encontrou o inciso 49? Vamos ler o inciso 49. O que está escrito lá? Integridade física e moral dos presos. Ok, amigos? Vou repetir. Os presos têm que ser preservados a integridade física e moral. É por isso que nós não temos pena de morte no Brasil. Portanto, amigos, essa lei, se caso chegar a aprovar, será inconstitucional. Simples assim. Mas é muito simples. O Paulo está olhando o inciso 49 agora. Vai lá ver. Tem que ser mantida a integridade física e moral dos presos. Portanto, amigos, a lei é inconstitucional. Simples, não sou eu que estou dizendo. É assegurado aos presos a integridade o respeito, física, a integridade física e moral. Acabou. Acabou. A lei é inconstitucional. Até eu que sou bobo sei que a lei é inconstitucional. Vamos pegar deixar essa frase final do Lorenberg, porque estão falando aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a gente volta a esse assunto, que nem era o assunto da mesa aqui. Mas o Lorenberg já foi entrando, já foi recapitulando o comentário dele sobre esse projeto de lei da castração química. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já.
Cá estamos de volta com esse que é o quê? Eu me perdi. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Terceiro, já é o último, já. O tempo está voando. Lorenberg fica com essas coisas. Ele fica provocando os debates aqui. A gente nem vê o tempo passar, pra você ter ideia. Ele não há de ver que ele, mais uma vez, já tinha falado isso ano passado, quando eu abordei o assunto aqui da castração química, quando foi aprovado lá na Câmara, né? E ele citou aqui, naquela ocasião eu já dei uma olhadinha, e agora ele falou, eu olhei de novo aqui, esse artigo 49, inciso 49 do artigo 5º da Constituição Federal. De fato, Lorenberg, está escrito isso lá. Só que, contudo, todavia, meu caríssimo amigo, que diz exatamente, vou repetir, que diz o inciso 49 do artigo 5º, ipsis literis, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ok? Está escrito isso lá. E esse é o inciso 49 do artigo 5º. Agora, eu vou bater na mesa pela primeira vez na minha vida. O que isso tem a ver com a castração química? O que isso tem a ver? Não, desconsidere a frieza da lei, sem ignorar a lei. É possível fazer isso. Não quero que ignore a lei, que seja... O que esse artigo está dizendo? Esse artigo é frio. É claro que eu estou colocando emoção na coisa, mas eu, pai, ou parente de uma pessoa que passou por um estupro, olha o tamanho do estupro. Eu fico arrepiado só de ver isso que o Lorenberg falou ali, esse artigo que ele falou ali, que é o inciso 49 do artigo 5º. Sei que ele existe. E aí, eu vou preocupar com preso, inviolabilidade física e moral ainda, com um cara que estuprou. Aí me vem o Congresso, me vem a Câmara e aprova esse importante projeto com o qual eu concordo, Lorenberg não concorda, eu concordo. E acho diferente do Lorenberg, mas o Supremo vai acabar no Supremo, isso vai ser provocado, o Supremo vai dar ganho àquele que recorreu, porque aquele que recorreu se baseou no artigo 5º, inciso 49. Isso o Supremo pode fazer, ou não. Ou então o Legislativo não tem que fechar as portas. Ou pode mudar, inclusive, o remédio, se for o caso. Vamos lá, então, volta para o Legislativo, vamos fazer uma PEC, proposta de emenda à Constituição, e com a PEC... Isso é cláusula pétrea, Paulo. Então, não tem como. Isso que eu ia falar agora, você não deixou eu terminar de falar. Desculpa. Então, vamos voltar volta para o Parlamento criar um projeto de emenda à Constituição. Aí que eu ia dizer o seguinte, só que não tem como fazer, porque o artigo 5º da Constituição é o que o glorioso Lorenberg acabou de dizer, uma cláusula pétrea, então é imutável, não tem como mudar, nem que se quiséssemos. Veja bem, temos um grave problema que é esse crime, que são esses crimes aí de estupro, pedofilia e por aí vai. E tem a vontade parlamentar, que é para isso que nós os elegemos. E não tem fanfarronice nisso não. O cara que propôs isso lá, eu, salvo engano, foi o Salles, foi uma emenda do deputado Salles, que foi aprovada, não tem fanfarronice nisso não, na minha opinião. É de 2012. Não, de 2012, da época de Bolsonaro, mas Não, 2012. Não, mas o assunto, ele foi provocado desta vez agora pelo Salles, aquele que era ministro, inclusive, do Meio Ambiente. Mas o projeto é de 2012. Não, ele é antigo, só que ele voltou agora por força da provocação do Salles. E que fosse qualquer um, não é? Estou dizendo que fosse de qualquer época, o fato que ele foi aprovado. Mas o Supremo não vai... Gente, o Legislativo está legislando, tem que ter a sua autonomia, como está também na Constituição, no artigo 2º, não é? Agora, não, eu vou deixar você falar, você fazer a sua... Eu só estou colocando o meu ponto de vista. É verdade que tem uma carga emocional, uma carga emotiva, passional? Tem. Mas eu estou lidando com o fato. O fato é que esse é um crime hediondo, é um crime odioso, horrendo.
E vêm os parlamentares, procedem desta forma e aprovam algo que daqui a pouco... Aí eu fico pensando, aí eu já te passo a bola já. Quem vai recorrer? Se não aí já é opinião pura, cristalina, eivada de entendimento político que eu tenho. O meu entendimento político me leva a dizer isso. Aí me vem um horrendo partido de esquerda, eu estou até vendo o PSOL lá, chegando lá e fazendo, mandando lá para um desses ministros aí canetarem, né? Quando passa pelo coletivo, pelo colegiado do Supremo, eu até fico mais convencido. Mas quando vem liminarmente e decide que aquilo lá que é inconstitucional e barra, aí eu fico grilado, muito, muito chateado, muito triste com isso, né? Temos o fato, é fato. Não me disseram, não veio a fada aqui e me disse, ó, pode ser que tenhamos aí uns crimes aí, pode ser que estejam ocorrendo uns crimes de pedofilia, de estupro, pode ser. Não, é fato, isso acontece. Eu tenho o dissabor de estar aqui noticiando sempre casos de pedofilia, muitas vezes dentro da própria família, da própria casa. Aqui, ó, a gente traz sempre entrevistados ligados a essa área da violência doméstica. A gente aborda isso sempre. Me vem a boa vontade, repito, não vejo fanfarronice nisso não. Tem uns indivíduos com comunhão com coisa ruim, com o capeta, só pode ser, votam contrários, mesmo assim aprovado. E possivelmente virá um indivíduo que tem cabeça com um pacto com cramunhão, só pode, lá do Supremo Tribunal Federal, que vai canetar dizendo não, e não sei o quê. Ah, mas é a letra, está escrito, Paulo Coelho, lá na Constituição. Você lembra que aquele dia o Lorenberg falou lá do inciso 49 do artigo 5º? Lembro. Ele falou, realmente está escrito lá, como que você quer que o negócio seja, como que você quer passar uma lei que é inconstitucional? Tá, não passa a lei, volta para lá e a gente continua tendo nossos filhos e esposas e mulheres, e primas e irmãs estupradas e o crime continua acontecendo. Isso é bizarrice. É minha opinião. Tudo o que eu estou dizendo aqui é minha opinião. Isso é bizarrice, é cretinice. Eu acho que isso é cinismo demais, de não querer enxergar que aqui, debaixo das nossas ventas, tem um problema desse. E que quando os homens que são eleitos para tentarem fazer mudança na lei, né, aí, quando aprovadas, vai encontrar resistência no glorioso Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Só dizendo que isso aqui tudo foi uma opinião. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou repetir algumas frases que eu disse lá num programa anterior, no ano passado, a respeito desse tema. Veja, tem uma violência tamanha e absurda que eu não consigo entender e não consigo lidar, porque é uma violência que me agride a minha alma, que agride a minha alma, que é o torturador e o estuprador. Eu estou colocando como estuprador, mas todo tipo de violência que você faz com criança, com mulheres, com todo mundo. O estuprador e o torturador são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Todo estuprador é um torturador, todo estuprador é um torturador. E todo torturador, amigos, é um estuprador em potencial. Portanto, são irmãos gêmeos. É algo absurdo, essas duas violências. Eu sou pai. Se alguém fizer isso, tomara que nunca venha fazer, mas se alguém fizer isso dentro da minha família, qual é a minha vontade como pai, como membro daquela família? Qual que é a minha vontade? Pegar aquele criminoso e trucidá-lo. Essa é a minha vontade. Porém, tem um detalhe, amigos. Eu não posso
assumir vingança como algo que venha suprimir a minha dor, porque ela não vai ser suprimida. A minha dor continuará. Para isso tem o Estado. O Estado não tem que ouvir a minha dor só e levar como regra a minha dor só em particular. O Estado está aí exatamente para isso. E no Estado tem regra, tem norma. Sabe o que está acima do Estado? Aliás, um termo bem simples o amigo entender. Qual é o estatuto do Estado brasileiro? O estatuto do Estado brasileiro é exatamente a Constituição. Não há nada acima da Constituição. E nem deveria ter nada, ninguém acima da Constituição. Todos nós, amigos. Os mais de 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, estamos abaixo da Constituição e devemos respeitá-la sempre. Se nós não concordamos, tem muitos artigos na Constituição que eu não concordo. Se nós não concordamos com o artigo A, com o artigo B, com o artigo C, não importa, vamos provocar o Congresso Nacional para o Congresso Nacional fazer as suas mudanças. Mas cláusula Petri não muda. Não, estou falando de uma forma geral, os artigos. Ok, amigos? Só que tem um detalhe. O Parlamento, o Congresso Nacional, pode muita coisa, mas não pode tudo. Sabe por que não pode tudo? É preciso ver a constitucionalidade de tudo que ele aprova. Se for contra a Constituição, e quem diz a última palavra com respeito da Constituição? Quem diz a última palavra não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que diz. A Constituição diz que a última palavra a respeito de algo constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas eu elegi o deputado A ou o senador A, ele não tem voz? Não, amigos. Porque todos nós respeitamos regras. Todos nós devemos respeitar as normas e as regras e, sobretudo, a Constituição. A Constituição está lá, é clara. Quem diz se algo é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto, que não foi aprovado, e, na minha cabeça, não será aprovado pelo Congresso Nacional, mas vamos imaginar que fosse aprovado. Esse projeto é completamente inconstitucional. É por isso, amigos telespectadores, que no estado Missouri, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos 50 estados nos Estados Unidos tem pena de morte. Mas outros estados, nos Estados Unidos, não tem pena de morte. Sabe por quê? Porque na Constituição dos Estados Unidos não tem nada a respeito disso. Ok, amigos? No Brasil, nunca teremos pena de morte, porque aflige de morte o artigo 5º, inciso 49. Ah, mas o que esse projeto tem a ver? Veja, tem pessoas que numa medicação pode ter efeitos colaterais. E eu já disse aqui, o projeto não responde nada. O projeto é tão ruim, mas tão ruim que não responde coisa nenhuma. O projeto não responde. O parlamentar nem sabe, a não ser o médico que tem lá, nem sabia que essa castração química precisa ser renovada a cada período. Não sei se o Paulo sabia disso. Você toma a medicação agora, daqui a pouco precisa renovar essa medicação. O projeto não responde isso. O projeto não responde. Qual é o custo disso? Qual é a clínica, qual é a equipe médica que vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar a equipe médica? Vamos imaginar, amigos, que eu sou um bilionário. Para concluir. Para concluir, eu sou um bilionário. Então, estamos trabalhando na questão da hipótese. Eu sou um cara muito rico, bilionário no estado de Mato Grosso. Cometi um estupro. Eu estou falando de mim para não falar para as outras pessoas. Eu cometi um estupro, fui preso, depois de julgado tudo. Não vai ser, cometeu o crime, vai ser... Não, amigos, tem que chegar até o Supremo Tribunal. É trânsito e julgado. Tem a fase recursal. Só depois. Mas eu sou um grande bilionário. Vem para cá, passou no Supremo Tribunal, foi aprovado, e eu vou ser castrado. Quem garante que meu dinheiro
não pode calar a boca de alguém nessa comissão. Quem vai fiscalizar? Entendeu, amigos? São algumas perguntas que precisam ser resolvidas. É claro que existem falhas no projeto que o Lorenberg está citando. Ele falou que não vai passar pelo Congresso Nacional porque ainda tem o Senado para se manifestar a respeito, não é isso? O Senado ainda, a Câmara aprovou, o Senado não. Se aprovado pelo Senado também tem sanção. Depois disso, aí tem a fase recursal que o cara que não concordar pode ir recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E ele é a favor, ele é contra, eu sou a favor. E você? Qual que é a sua opinião? Manifeste conosco no próximo programa, porque hoje já deu. E o próximo programa é amanhã, sexta-feira, dia 3 de janeiro, nosso segundo programa do ano. Estaremos aqui às 19h30. Até amanhã, Lorenberg. Até amanhã, meu amigo. A gente vai estar aqui mais uma vez. Vamos ter outras discussões aqui. Acabamos nem falando mais do Legislativo, que esse rapaz aí, não estou falando aí, polemizando aqui, e eu gosto de uma polêmica. Mas é assim que é o programa Opinião. Até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.